Começamos então nosso comentário sobre a Quaresma. Olha, há uma coisa interessante no tempo da Quaresma, muita gente se confunde um pouco. A Quaresma ela tem duas funções historicamente registradas desde o começo do cristianismo. Uma delas perdeu seu significado. Na quarta-feira de cinzas, aqueles que tinham cometido pecados gravíssimos para aquela época, né? 4 grandes pecados: prostituição, idolatria, adultério e latrocínio. E os que tinham cometido esses pecados eram penitentes que eram expulsos, cobriam-se de cinzas suas cabeças, vestiam-se de sacos de aniagem e eles eram expulsos da comunidade, aí iam cumprir uma penitência. E eles, durante 40 dias, eles cumpriam essa penitência e voltavam na quinta-feira do Tríduo Pascal e eram readmitidos à vida da igreja. Não só aqueles que entraram na quarta-feira, mas na quarta-feira de cinzas, mas aqueles que tinham entrado em outros anos também na quarta-feira de cinzas, porque a penitência podia demorar mais de ano. Então, na quinta-feira do Tríduo Pascal, eles voltaram. Isso terminou. Essa prática penitencial, muito rigorosa, terminou. Mas permaneceu a preparação para o batismo dos catecúmenos. E essa preparação no tempo da Quaresma marca profundamente a espiritualidade da Quaresma. Ela prepara para o batismo, para que os catecúmenos fossem batizados na vigília pascal, sábado santo à noite, naquela vigília. Então, a confusão que se faz é que esta preparação, que envolve, sim, privações, em função da caridade fraterna, em preparação ao batismo, envolve o jejum, a oração, uma melhor escuta da palavra de Deus, não se pode confundir com tristeza, sabe? Sabe por quê? Na própria quarta-feira de cinzas, o evangelho que é lido fala: quando vocês jejuarem, não façam caras tristes, etc., porque vocês estão fazendo caras tristes para serem vistos pelos homens. E vocês têm que agradar não aos outros, mas agradar a Deus. E Jesus continua falando. E há o primeiro prefácio do tempo da Quaresma que diz assim: é com alegria que nos preparamos nesse tempo quaresmal para celebrar a Páscoa. Então, fala-se até mesmo de alegria, uma alegria contida, uma alegria que é a alegria da esperança cristã, marcada, evidentemente, por uma austeridade penitencial de preparação para a Páscoa. E aí nós vamos percebendo que cada domingo da Quaresma, nos seus vários ciclos litúrgicos, nós estamos no ciclo do ano B, cada domingo vai focalizar o Evangelho, vai focalizar temas muito, muito interessantes. Quase sempre, aliás, sempre, o primeiro domingo da Quaresma focaliza o início da pregação de Jesus e a sua preparação através do jejum de 40 dias no deserto. Vejam que cada evangelista descreve isso de uma forma diferente. Aqui nós lemos no domingo passado, que foi o primeiro domingo da Quaresma, foi a versão de São Marcos, muito despojada, muito simples, não tem nenhuma narrativa, só diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ele jejuou durante 40 dias, os anjos o serviam e ele se preparou, evidentemente, para o batismo, que marca o início da sua vida pública, da sua missão. Então, todo o primeiro domingo da Quaresma, Marcos, Lucas e Mateus vão falar, cada um a seu modo, alguns vão se estender muito, né? Os outros, por exemplo, São Lucas e São Mateus, vai falar daquelas 3 famosas tentações a que Jesus foi submetido e ele venceu, usando o recurso da palavra de Deus. É muito rico também. Mas São Marcos, pela sua simplicidade e austeridade, diz tudo que deveria ser dito
de maneira muito resumida, como nós vimos no domingo passado. O segundo domingo da Quaresma, que do ano B, nós vamos falar só do ano B, não vamos falar dos outros anos. O segundo domingo da Quaresma, ele fala exatamente do Tabor, da transfiguração, e é profundamente batismal também. Porque a transfiguração mostra a figura oculta, não só de Cristo, que é a sua figura gloriosa, mas a figura oculta de cada ser humano. O ser humano, nós devemos vê-lo para além das suas aparências. Nós devemos vê-lo para além até mesmo da sua fragilidade, do seu pecado. Se é velho, se é novo, não interessa. Se é pobre, se é rico, não interessa. Porque ele tem uma figura que nós não vemos, mas que pela fé nós sabemos, e a transfiguração mostra isso, que no batismo, configurados a Cristo, nós temos a própria figura do Senhor presente em nós. Depois nós vamos falar um pouco mais disso, mas vamos ver alguma participação. Vamos ver uma participação que nós erramos no sábado passado. Fala aí. É a Luzia Gurgel. Ela, a paz em Cristo, os irmãos e Padre Cândido. Fiz o sacramento da confissão. Qual a melhor forma de praticar no nosso dia a dia? Abraço fraterno e obrigada pelo carinho com meu filho Guilherme e toda a minha família. E ela fala, venha nos visitar. Tá certo. Primeiramente, dona Luzia, a mãe do Guilherme. Guilherme esteve conosco durante algum tempo. Nós sentimos muita saudade dele, só pode falar isso com ele. E a pergunta que ela faz e no sábado passado foi lido Dona Maria do Carmo, mas de fato Dona Maria do Carmo tinha ligado, mas também a Dona Luzia Gurgel também ligou falando do Guilherme. E agora ela pergunta sobre o sacramento da confissão. Da confissão. Ela pergunta qual a melhor forma de praticar no nosso dia a dia. O sacramento, ela acha que ela se refere nas duas formas da confissão. A confissão individual e a confissão celebrada comunitariamente. A Igreja tem normas para isso, né? Papa João Paulo II deu algumas normas, restringiu um pouco, mas parece que agora volta a se abrir. Mas como estão me falando que o tempo acabou, aguenta um pouquinho, que nós vamos voltar a isso, porque é muito importante no tempo da Quaresma, a gente refletir sobre exatamente a prática penitencial da Igreja e o sacramento da penitencial, é o que mais manifesta esta prática penitencial. Voltamos daqui a pouco.